Na lista de promessas de começo de ano, normalmente a número 1 está relacionada com a saúde. No topo da lista, os compromissos, né, firmados com uma rotina de exercícios físicos e também com uma alimentação mais saudável. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a nutricionista Areta Vilas Boas, que vai contar para a gente um pouquinho sobre como buscar o balde que ficou lá em 2022 e também um pouco sobre as relações entre fome e emoções. Areta, muito obrigada por ter aceito o convite, seja bem-vinda. Obrigada, Lidiane. Muito obrigada pelo espaço, obrigada a vocês e aos ouvintes da TV Câmara. Bom, vamos lá, acho que a primeira pergunta, né, a com maior urgência, que é a que todo mundo começa a fazer nos primeiros dias de janeiro, é como contornar os excessos de final de ano. Bom, para começo, você precisa entender que não adianta fazer loucuras. Então, muitas pessoas vieram de uma sequência desde ali de meados de novembro, com as confraternizações, e comendo e bebendo. Agora chega a época do desespero. Por quê? Porque está chegando o carnaval, então é a época que as pessoas fazem loucuras. É o tal do jejum, é ficar sem comer, e isso não adianta, isso não vai surtir efeito. Parta da premissa que parte desse excesso de peso que você ganhou na balança é inchaço. Tendo em vista isso, o que você vai fazer? Se você já tem um planejamento alimentar, se você já faz acompanhamento com o nutricionista, só volta. Só siga a sua alimentação regular, que com o tempo, com o passar dos dias, o seu corpo vai respondendo, vai desinchando. E se você, de repente, não faz um acompanhamento, não tem uma rotina, tem aqui algumas dicas básicas. Uma delas é beber água, beber muita água. Então, as pessoas esquecem de beber água e alguns efeitos colaterais que de repente essa pessoa sente, como dor de cabeça, fome em excesso, é devido à falta de hidratação. Outra coisa é aumentar o consumo de vegetais, saladas, legumes. Então, tudo isso vai ao encontro desse processo de desinchaço, de mudança, dessa mudança assim, de padrão alimentar, digamos assim. E, claro, não podemos esquecer atividades físicas. É imprescindível nesse processo. Bom, passado esse mês de janeiro, então, a motivação já se instaurou, já se instalou. Já estou fazendo meus exercícios, já me matriculei numa academia, já estou fazendo minhas caminhadas, mudei minha alimentação. Como manter essa disciplina ao longo do ano? A gente sabe que dietas são temporárias e que o correto, né, algo que todo mundo fala e todo mundo sabe, reeducação alimentar. Mas como melhorar a minha composição corporal? Certo. Na verdade, são dois pilares. O primeiro pilar é a alimentação em si, e aí seria uma alimentação da qual nós chamamos de déficit calórico, ou seja, você vai consumir menos do que você gasta. O outro pilar é a atividade física. Então, para você melhorar a sua composição corporal, você primeiro vai precisar diminuir o seu percentual de gordura, ao passo que você precisa aumentar o seu percentual de massa magra, sua quantidade de massa magra, ou seja, músculo. Músculo se ganha treinando. Gordura se ganha com algumas condutas do próprio exercício, mas 70% é a dieta, é o planejamento alimentar. Então, se hoje, para manter essa motivação, uma das coisas que eu falo para os meus pacientes é escrever os objetivos, porque a motivação ela passa, ela acaba se diluindo com o passar do tempo. Então, tem aquela empolgação do início, tem tudo essa neura de querer, de fazer, de acontecer. Só que se você não consegue manter isso com o passar dos meses, com o passar das semanas, você acaba voltando a chutar o balde. Então, quando você coloca os seus objetivos bem traçados, seja numa folha de papel mesmo, num bloco de notas, realmente o que você quer, aonde você quer chegar, a gente vai partir por um outro estágio, que é o estágio de trabalhar a disciplina. Então, motivação é importante para começar, só que a disciplina vai te fazer continuar. Uhum.
A gente ouve falar de muitas dietas, né? Dieta cetogênica, low carb, né? Que é a baixa ingestão de carboidrato, o tal do jejum de 12 horas, 16 horas, enfim. Quais são os benefícios de cada uma dessas dietas e as desvantagens? Há situações em que é interessante a aplicação de algumas delas e em que situações não é interessante? Eu parto da premissa que, assim, eu não sou contra a nenhuma estratégia alimentar. Eu sou a favor de todas, porque todas as estratégias, elas conseguem ser aplicadas a diferentes pacientes, porque cada ser humano é único. Partindo desse ponto, o profissional que está diante desse paciente precisa entender qual que é a demanda dele. Então, terão algumas estratégias que não se aplicarão àquele tipo de paciente. Porque às vezes ele tem outras questões comportamentais, de repente, esse usar a comida como uma válvula de escape, e existem algumas estratégias que você simplesmente não consegue aplicar. No entanto, algumas estratégias, por exemplo, a cetogênica, a low carb, que você reduz um pouco um dos macronutrientes, no caso o carboidrato, que vem do pão, do macarrão, do arroz, enfim, elas precisam ser bem planejadas, elas precisam ter um tempo de duração e o paciente precisa entender o motivo dele estar fazendo isso. O problema hoje ao meu ver, que acabou ficando muito Banalizada? acabou ficando muito pejorativo esses termos no sentido assim de ai, não pode fazer, não pode fazer. É que o que acontece? Com o advento da internet, que você tem todas essas informações disponíveis, muitas pessoas vão fazer isso de forma deliberada. E ao fazer sem estratégia, sem planejamento, você acaba tendo um efeito rebote nisso. Porque o organismo ele entra num sistema de alerta, digamos assim. Ele sempre vai entrar em estado de alerta quando há a ocorrência de um emagrecimento muito severo, muito rápido em curto espaço de tempo. Então, nosso corpo ele é tão inteligente que ele consegue fazer esse tipo de compensação e consegue mandar sinais, porque a prioridade dele é não morrer, no caso. Por isso que essas estratégias, elas precisam ser a curto prazo, precisa ser planejado e o paciente precisa entender. Porque aí você não vai ter um dano no organismo desse paciente. E aí o emagrecimento ele acaba sendo mais eficiente. Vou puxar um ponto que você comentou agora nessa sua resposta, falando sobre as questões comportamentais, né? E a gente sabe que muitas vezes questões emocionais, emoções, têm relação com comida, têm relação com a escolha dos alimentos que a gente faz. E isso acaba variando muito de acordo com o momento da vida, e muitas pessoas acabam tendo problema, inclusive, de compulsão alimentar, por exemplo, né? Hoje, quais são os principais transtornos alimentares e de que forma as emoções podem afetar a alimentação? Os três mais assim populares, lógico que existem diversos, mas os três mais populares são a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. A anorexia muitos desses transtornos, digo assim, todos eles só conseguirão ser tratados de forma eficiente com terapia, com um médico, com um nutricionista, quando o paciente aceita esse tratamento, quando ele aceita. Só que, assim, alguns desses termos, eles acabaram sendo assim muito usados de qualquer forma, de qualquer jeito, e qualquer coisa você acaba nomeando você nomeia um tipo de doença para um comportamento de exagero, por exemplo. E eu falo de exemplo a própria compulsão alimentar. Porque a compulsão alimentar ela é uma patologia, ela é uma doença da qual o paciente sofre com isso. Ele precisa de tratamento, e ele precisa de tratamento psicológico, psiquiátrico, nutricional, demanda um tempo, esse paciente sofre. O que acontece hoje em dia é que as pessoas acabam deixando esse termo mais pejorativo, então tudo é compulsão. Ah, eu tenho compulsão por doce, eu tenho. Não, isso são exageros. Então, são episódios de exageros. A compulsão alimentar ela é um pouco mais grave. Ela precisa de um tratamento multidisciplinar, ou seja, vários profissionais. Se você tem, por exemplo, episódios de exagero alimentar, você precisa rever sua alimentação.
Porque às vezes você está descontando as suas emoções na comida, você às vezes não está consumindo a quantidade de nutrientes necessárias que de repente vai é, impedir que você tenha picos de fome. Então, tudo isso pode ser facilmente explicado por um profissional quando a pessoa acessa ele. Então, se a pessoa vai ao nutricionista, o nutricionista, o papel dele é avaliar toda a alimentação desse paciente e explicar isso para ele. Olha, você está tendo esses picos de fome, por quê? Porque você está pulando refeição, você está consumindo pouca proteína, então você está tendo esse episódio de exagero. Lógico que nutricionista não é o profissional capacitado para diagnosticar algum tipo de doença. E aí, quando ele identifica alguns pontos em comum que podem levar a isso, ele encaminha. Ó, sugiro que você procure um psicólogo, um psiquiatra, para poder entrar nesse tratamento, para a pessoa entender se ela está descontando as emoções dela na comida. Porque uma coisa é assim, o que acontece com a maioria das pessoas? Acaba agindo de forma impulsiva, anos e anos ali descontando os sentimentos na comida, descontando, descontando, descontando. Com o passar dos anos, que tem esse aumento de peso muito severo e que a pessoa se dá conta, ela não sabe nem de onde veio. Ela não entende o que aconteceu nesse meio tempo. E aí que precisa de um trabalho de formiguinha, precisa de paciência desse paciente, porque às vezes ele quer tudo de uma vez, ele é imediatista, e precisa dessa equipe multidisciplinar trabalhando junto. Joia, legal. Você comentou, né, sobre as emoções que estão mais ligadas à alimentação ou à ingestão de comida. Recompensa é uma delas? Sim, sim. Então, só para Aquele você eu ter um mereço no exemplo. final do dia, né? Eu Isso! mereço. Ai, o tal do eu mereço. Eu sempre falo para os pacientes, eu falo assim, quando você chega em casa de um dia pesado de trabalho, que, nossa, às vezes deu tudo errado, não vai ser um pé de alface que vai te dar aquele abraço gostoso, né? Vai ser o pão, vai ser a pizza e tal. Só que eu falo assim, uma coisa é você fazer isso um dia ou outro, beleza. O problema é que esse tal do eu mereço, é porque a gente tem muita dó da gente, a gente sofre tanto. Só que assim, eu sempre falo, de eu mereço em eu me mereço, o seu objetivo está aqui, você está aqui e você não chega nele. Porque você merece tanta compensação, tanta recompensa, que às vezes o seu objetivo está até próximo de você, mas você não consegue pegar ele porque você simplesmente está cedendo a vontades e desejos o tempo todo. E para isso, né, já até linkando uma dica, em vez de você. É porque a comida ela é a fonte mais rápida de prazer que nós temos, né? Então, se você, por exemplo, a mulher está numa TPM, por exemplo, ou a pessoa está estressada com algo no trabalho, algum problema familiar, a comida ela é o meio mais rápido que tem para dar esse aumento de dopamina, de serotonina, que são hormônios do bem-estar. No entanto, quando você busca por outras fontes de prazer, você acaba deixando em segundo plano em ficar somente indo na comida. Porque, obviamente, a pessoa que está estressada ou está em TPM, ela não vai procurar por um brócolis para comer, né? Não vai atrás de um brócolis, nossa, estou munida de bons hormônios. Não, ela vai atrás de chocolate, ela vai querer um fast food, enfim. Quando você busca por outras fontes de prazer, por exemplo, o próprio exercício físico. O exercício físico é uma das formas que mais eficientes de mudança de foco do prazer. Quando você coloca uma atividade física no seu cotidiano, na sua rotina, a tendência de você cair nesse tipo de situação diminui de forma drástica, inclusive aos finais de semana. O que eu falo muito para os pacientes é: vá fazer exercício de final de semana. Porque é a mesma história. O segunda a sexta eu faço lindo, maravilhoso, perfeito, tudo em paz. Chegou na sexta-feira, o cara desliga o interruptor da dieta e vai embora. E Na terra de aí, ninguém. exatamente. E aí, tudo que ele ganhou de segunda a sexta, ele jogou fora sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, ele voltou a estacar zero. Ele voltou a estacar zero.
Ele nadou, 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 morreu na praia, porque na segunda-feira ele vai estar inchado, ele vai estar com preguiça por conta da quantidade de alimentação, às vezes até um volume alto de bebida alcoólica, e beleza, ele voltou a estaca zero, ele começa tudo de novo. Quando você coloca, por exemplo, um exercício de final de semana, no sábado ou no domingo, ou sábado e domingo, você muda essa fonte. Porque a pessoa vai estar tão munida de bons hormônios que a tendência dela fazer boas escolhas aumenta. Uma paciente até uma vez me relatou, em forma de frase, que eu achei interessante, explicando isso, dessa forma, dessa mudança de prazer. Ela falou assim, Areta, quando a gente treina de final de semana, dá até dó de comer errado. Por quê? Porque você já está tão munido de bons hormônios, você está se sentindo bem. Então, você não tem necessidade de buscar no alimento essa fonte de prazer, certo? Bom, então, como que eu faço para aliar esse estilo de vida saudável, né, incluindo, claro, algum exercício ou outro, não só durante a semana, mas também durante o final de semana, fazer boas escolhas alimentares e, eventualmente, poder comer uma pizza, sair com os meus amigos, tomar uma cerveja, comer um doce. Como manter esse equilíbrio? Como ser flexível, mantendo a disciplina? Qual é o Você segredo? tem que, você tem que partir da premissa da regra dos 80-20. A regra dos 80-20 é 80% do seu tempo você vai fazer boas escolhas para que os 20% você possa cometer alguns excessos. Porém, esses 20% não influenciam nos 80%. Então, por que a gente fala, e às vezes aparece até um pouco clichê, cara, você pode comer de tudo, e a pessoa fala, pode comer de tudo? Pode comer de tudo, porque a sua base, ela tá bem feita. Então, se tanto quanto possível, na sua rotina, você tem uma organização para se alimentar, você faz boas escolhas no sentido de comer vegetais, comer bons carboidratos, no sentido em vez de escolher de repente um pão, você vai num tubérculo, uma mandioca, uma batata doce, uma mandioquinha, que são carboidratos, porém você tem nutrientes, você tem vitaminas dentro desses tubérculos. Ao passo que, de repente, o pão, ele é somente o pão. Não que você não vá comer o pão, mas você tenta fazer as melhores escolhas dentro do seu cenário. Dentro do seu cenário. Você beber muita água, você treinar sempre, fazer exercício físico eficiente, treinar e treinar pesado, dormir bem. O sono é um pilar importantíssimo no processo de emagrecimento e no processo dessa manutenção de hábitos saudáveis. Tem quem acumula muita gordura na região abdominal, na região da barriga, possivelmente essa pessoa não dorme bem. Quem não dorme bem tem uma tendência maior a acúmulo de gordura na região abdominal. Então, se você não dorme bem, logo seu metabolismo não vai funcionar bem. Você não vai conseguir ter um emagrecimento eficiente, você não vai conseguir ter um estilo de vida saudável e pleno, porque você sempre estará cansado, você sempre há uma desregulação dos hormônios de fome e saciedade, você vai sentir mais fome, vai sentir menos saciedade, porque você não está dormindo bem. Então, é um pilar extremamente importante. Observar o intestino, o funcionamento do intestino é outro pilar importante. Se o seu intestino não funciona bem, você não se sentirá bem, você não terá um emagrecimento também eficiente, você não consegue manter um estilo de vida. Então, quando você entra com alimentos, fontes de fibras, bons carboidratos, frutas, boas proteínas, por exemplo, ovos, frango, carne vermelha magra, peixes, quando você entra com essas proteínas fracionadas ali ao longo do dia, em todas as refeições, você vai ter maior queima de gordura e maior saciedade, por exemplo. Quando você aplica essas condutas, e isso, gente, eu digo assim, muita coisa você consegue fazer por conta. Você consegue fazer por conta. Com o advento da internet, com o próprio Instagram, existem inúmeras páginas, inúmeros nutricionistas que dão dicas de alimentação básico. Então, se você hoje não se alimenta muito bem, o fato de você aumentar o seu consumo de água,
Incluir, de repente, ovos ali no café da manhã, coisa que você não fazia. Fazer uma atividade física, que seja uma caminhada, que seja, sei lá, passear com o cachorro, algo que de repente você não fazia. Se você come uma salada na hora do almoço, quando você coloca essas condutas, cara, assim, você avança 70% do processo. Você já tem muitos ganhos. Porque, imagina, a pessoa não fazia nada. Quando ela começa a colocar isso, o organismo responde. E ele responde da melhor forma. Ficar inchado, se sentir mal, se sentir desanimado, não é normal do ser humano. E tudo isso tem a ver com alimentação. Areta, aproveitando aqui a tua participação, e nós estamos falando num período que é de férias escolares também, se já é difícil para o adulto manter sua disciplina dentro de casa, imagine para as crianças. Eu queria pedir para você dar uma dica para os pais que estão com as crianças de férias dentro de casa, de alguns cuidados com a alimentação, para as crianças não ficarem também muito suscetíveis a industrializados, ultraprocessados, as bolachas, enfim. E aproveitando também que fevereiro é o retorno das aulas, como manter ou como montar a lancheira dos filhos para a escola? Bom, eu sempre falo assim, a criança, ela age por imitação. A criança, ela nunca vai fazer o que você está falando, ela vai fazer o que você faz. Então, às vezes vem pais falar comigo, ai, porque o meu filho não come bem. Quando você analisa a alimentação desse pai e dessa mãe, ela também não come bem. Então, se você quer que o seu filho coma melhor, se você quer que o seu filho experimente alimentos, você precisa fazer isso na frente dele. Com criança, você nunca corta alimentos, você nunca proíbe ela de fazer nada. Com criança, você sempre vai negociar a frequência. Então, de repente, sei lá, ela gosta de tomar refrigerante. Você vai negociar uma frequência. Olha, filho, vamos tomar somente no sábado, um exemplo. Se ela gosta de doce, negocia a frequência. E quando eu digo negociar a frequência, eu não estou dizendo, por exemplo, se você raspar o prato, você vai ganhar doce. Não. É negociar a frequência. Olha, filho, vamos comer isso na sexta-feira. Olha, filho, vamos comer isso tal dia. Vamos fazer dessa forma. Vamos nunca num modo de recompensa. Porque o que acontece? Ela acaba crescendo com um certo trauma de alimentos. E aí ela acha que comer dessa forma é uma coisa que precisa de recompensa, que é punitivo, que não é saudável. Então, a frequência desses alimentos precisa sempre ser negociado. Nunca assim, ó, se você se comportar bem, eu vou te dar. Se você raspar o prato, eu vou te dar. Você nunca faz isso com criança, porque isso gera um trauma nela que ela vai levar para a vida adulta. E, obviamente, volto a dizer os exemplos. Então, se você quer que seu filho experimente vegetais, coma os vegetais na frente dele. Esboce que esses vegetais são gostosos. Nossa, que delícia. Mesmo que ele não queira. Faça a oferta desses alimentos no prato dele. Então, não gosto, coloque no prato. Pode ser que ele não coma a primeira, a segunda, a terceira, pode ser que ele não coma a 10ª vez, porque com criança você precisa ter paciência, é um processo. Só que vai ter uma hora que ele vai querer experimentar. Não adianta, às vezes, ofertar uma, duas, três, meu filho não gosta, e parar de ofertar, tirar da frente dele, você piora a situação. Então, você sempre precisa ofertar esses alimentos, sempre tem que estar no prato dele, sempre precisa comer para ele ver que é gostoso. Outra estratégia muito legal que eu sempre falo para os pais é levar a criança para a cozinha. Pega uma receita na internet, uma receitinha saudável, de repente um muffin de cacau, um muffin de banana, ou uma panqueca. Leva a criança para a cozinha para cozinhar com você. Porque a tendência dela experimentar a própria obra, mesmo que ela, de repente, só mexa ali o pote, é enorme, enorme. E aí você estará ofertando um bom alimento para ela, ingredientes bons que vão fazer que ela aumente, né, a sua consciência nutricional. Então, levar a criança para a cozinha,
fazer desenhos com ela, por exemplo, o que é um brócolis? Desenhar o brócolis, desenhar um alface, um tomate, mostrar para ela os alimentos, são formas que nós encontramos da criança começar a quebrar essa barreira e ter a curiosidade de experimentar. Já na lancheira, a mesma coisa. Você sempre vai ofertar esses alimentos. Você sempre tem que, a criança sempre tem que estar no ambiente dela, ela sempre tem que ter esses alimentos à vista, sempre tem que fazer parte da rotina. Então, na lancheira, você coloca uma fruta, de repente coloca ali um pãozinho com ovo, de repente, um ovinho mexido, ou até, por exemplo, essas receitinhas como um muffin de banana, saudável, com bons ingredientes, você começa a melhorar esse tipo de noção alimentar da criança. O paladar dela fica mais apurado, o paladar dela fica mais curioso para novos alimentos. Perfeito. Dicas da Areta Vilas Boas, nutricionista, nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, gentilmente trazendo algumas orientações para você que está desesperado em busca do balde que você chutou lá no final de 2022 e também, de uma forma geral, como é que a gente se propõe a uma reeducação alimentar, né? Quais são as melhores escolhas a serem feitas ao longo do ano, não só nesse começo de ano, mas manter isso como uma disciplina para a vida. Areta, muito obrigada pela participação, por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Lidiane. Um grande abraço para vocês da TV Câmara e contem comigo. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara, e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!